continuer à prêcher sa parole, de parler de sa part. Nous bénissons notre Dieu bien-aimé, nous les rendons gloire. Shalom a todos, bendizemos ao Senhor pela sua graça de ter nos concedido mais uma vez esta ocasião. Nós lhe rendemos glória. Vous savez, bien-aimé, avoir la santé, c'est vraiment une très grande bénédiction. Sabem que ter a saúde é uma grande bênção. Beaucoup cherchent la santé que nous en avons. E muitos estão a procurar da saúde que nós temos. Ils les cherchent avec beaucoup d'argent. E procuram isto com muito dinheiro. Beaucoup sont entourés par beaucoup de médecins Muitos até têm muitos médicos. qui pour chercher cette santé. Somente estão à procura desta saúde. Mais Dieu nous les a donnés gratuitement. Mas Deus nos deu esta saúde de graça. C'est vraiment une bénédiction. Então é mesmo uma grande bênção. Voilà pourquoi nous devons les servir avec la santé qu'il nous donne tout le temps. Razão pela qual nós devemos servir a Deus com a saúde que Ele nos dá a todo momento. Nous devons les témoigner. E devemos Nous testemunhá-lo. devons les chanter. Devemos lhe cantar, louvar, louer, louvar, lui rendre des actions de lhe grâce render sans graças arrêt. sem parar. Alléluia. Amém, amém. Nous continuons notre enseignement que nous avons commencé mercredi de la semaine passée. Então estamos a continuar o ensinamento que já começamos desde quarta-feira passada. Que nous parlons sur un thème, les erreurs d'Adam et Ève. Estamos a falar acerca deste tema, os erros de Adão e Eva. Aussi, nous parlons sur un sous-thème, la grâce et le péché. Estamos também a abordar o subtema que é a graça e o pecado. Dimanche passé, nous avons parlé sur la grâce. No domingo passado falamos acerca da graça. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Somos salvos pela graça de Deus. La grâce, c'est vraiment une faveur de Dieu. A graça é favor de Deus. Ce que nous n'avons pas fait, nous n'avons pas mérité, Dieu nous l'a donné gratuitement. É o que nós não merecemos, mas Deus nos deu de graça. Nous étions condamnés en enfer Éramos condenados para o à inferno cause de ce que Adam a fait. por causa daquilo que Adão tinha feito. Parce que leurs erreurs les a conduits à un grand péché. Porque os erros que eles cometeram lhes levou num grande pecado. Ils ont voulu devenir comme Dieu. Eles queriam ser como Deus. Ils ont choisi d'écouter l'ennemi au lieu d'écouter Dieu. Eles preferiram ouvir o inimigo do que Deus. Ils ont pris l'ennemi pour la vérité, ils ont pris Dieu pour les menteurs. Eles pegaram ou consideraram o inimigo como a verdade e Deus por mentiroso. Mais c'était une faute grave. Então aquilo foi erro grave. C'était un péché très grave. Era pecado muito grave. C'est le même péché que Satan a commis aussi. É o mesmo pecado também que Satanás Lui aussi, cometeu. il a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu devenir comme Dieu. Porque ele também queria se tornar como Deus, tomar o lugar de Deus. Mais jusqu'à ce que nous avons vu Dieu lui-même venir nous chercher. E até quando vimos que Deus, Ele próprio, desceu para vir nos C'est procurar. une grâce inexprimable. Ça. Então é uma graça que não podemos explicar. Bien-aimé, parce que l'homme porte en lui l'esprit de Dieu. Porque o homem carrega o Espírito de Deus. L'homme a été créé par Dieu à l'image et à la ressemblance de Dieu. O homem foi criado por Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança. Et Dieu, par l'amour qu'il a pour l'homme, il est venu nous chercher. E por causa do amor que Deus tem para com o homem, Ele veio nos procurar. Et nous avons vu comment il s'est fait homme. E vimos de que maneira Ele teve que se tornar J'avais homem. dit que Adam a été chassé du jardin. Eu disse que Adão foi expulso do jardim, Par contre, si nous regardons très bien, Ève n'était pas chassée du jardin. mas se olharmos atentamente a Eva, não tinha sido expulso do jardim. C'est Ève qui avait suivi Adam. Mas a Eva teve que seguir o Et Adão. lorsque nous regardons les Écritures, nous ne voyons nulle part la mort de Ève. E quando lemos nas Escrituras, em nenhum lugar está mencionado acerca da morte da Mais nous Eva. voyons la mort d'Adam. Mas, no entanto, lemos acerca da morte do Nous voyons Adão. aussi la mort de ses enfants, de E leurs também enfants. vemos a morte dos seus filhos. Mais la mort de Ève, nous n'avons pas vu ça dans les Écritures. Mas a morte da Eva não está mencionado nas Escrituras. Parce que Ève portait en elle la prophétie.
Porque a Eva carregava nela a profecia. Si elle mourait, la prophétie allait mourir aussi. Se ela morresse, a profecia iria também morrer. Or, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Ora, a profecia é a palavra de Et la Deus. parole de Dieu ne meurt E a jamais. palavra de Deus jamais Jusqu'à ce morre. que cette prophétie va sortir. Até quando a profecia deve se Jusqu'à ce que realizar. cette prophétie va s'accomplir. Até quando a profecia se realiza. Et nous voyons Ève devant à Marie. Então vemos a Eva na Maria. Lorsque l'ange a visité Marie. Quando o anjo visitou a Maria. Lorsque nous lisons la généalogie. E quando vamos ler a genealogia. Nous ne voyons pas Marie dans la généalogie. Na genealogia não encontramos Maria. Par contre, nous voyons Joseph, son fiancé. Mas, no entanto, lá encontramos José, que era o seu Or, noivo. Joseph n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ora, José não tem nada a ver com Cristo. Alors, Marie n'apparaît pas même dans la généalogie. Porque Maria, até mesmo na genealogia, ela não aparece. Moi, je pense que Marie, c'est lui, Ève. Eu penso que C'est a Maria é ela C'est que elle, é a la Ève, qui Eva. devait accoucher Qui deve- la parole. A Maria é ela, a Eva, que deveria nascer a palavra. Alléluia. Amen. Comme Jean-Baptiste, Élie est venu en Jean-Baptiste. Como vemos que Elias veio através de João Batista. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Bien-heureux, Senhor. c'est là qui porte la prophétie de Dieu en eux. Bem-aventurados aqueles que carregam a profecia de Deus nas suas vidas. Lorsque tu as la prophétie de Dieu en toi, tu ne mourras pas sans que cette prophétie puisse se réaliser. Quando você tem a profecia de Deus na tua vida, você não vai morrer antes que esta profecia se realize. Voilà pourquoi on ne combat pas celui qui a la prophétie. É por isso não se combate aquele que tem a profecia. Lorsque tu combats celui qui a la prophétie, tu es en train de combattre Dieu. Quando você combate aquele que tem a profecia, você está combatendo a Deus. Parce que la prophétie de Dieu, c'est sa parole. Porque a profecia de Deus é a sua palavra. Et la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. E a palavra de Deus é Ele mesmo, Et ce n'est Deus. pas n'importe qui a la prophétie de Dieu. E também não é qualquer pessoa que tem a Ce profecia n'est de pas tous Deus. les chrétiens qui ont la prophétie de Dieu. Não são todos os cristãos que têm a Il y a profecia de même des Deus. hommes de Dieu qui n'ont pas la prophétie de Até Dieu. há homens de Deus que não têm nada a profecia de Deus nas suas vidas. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, le Seigneur est venu. Então o Senhor veio. Comme la Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Como a Bíblia nos diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Et Cristo. dans la transfiguration, nous voyons Élie et Moïse sont venus déposer la loi et les prophéties. E vemos na transfiguração que Elias e Moisés vieram depositar a lei e a profecia. Voilà pourquoi ils ne devaient pas mourir parce qu'ils avaient la prophétie en eux. Razão pela qual eles não deveriam morrer, porque eles tinham a profecia neles. Bien que physiquement ils étaient morts, Se bem que fisicamente morreram, mais dans la transfiguration, nous avons compris qu'ils étaient vivants. mas na transfiguração compreendemos que finalmente estavam vivos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur est mort, Então quando o Senhor morreu, dans sa mort, na sua morte, il a dépouillé Satan. ele despojou Il a Satanás. désarmé Ele Satan. desarmou Il a Satanás. écrasé sa tête. Ele esmagou a Et sua il nous a cabeça libérés de sa e prison. nos libertou da sua Il nous a prisão. libérés de la condamnation. Nos libertou da On condenação. n'avait rien payé. Não pagamos nada. C'est lui qui a payé son sang. Ele é que pagou pelo seu sangue. Il a donné son sang. Ele deu o seu Le sangue. sang symbolise la vie. E o sangue é símbolo da Il a vida. donné sa vie Ele deu a sua vida pour nous sauver. para nos Oh, salvar. quelle grâce! Oh, que graça! Voilà pourquoi nous l'adorons, nous, Razão les pela chrétiens qual sauvés. nós, os cristãos salvos, lhe Voilà pourquoi nous adoramos. tremblons devant le Seigneur. Razão pela qual trememos Voilà diante do pourquoi nous le Senhor. craignons. Razão pela qual nós o Voilà pourquoi nous le tememos. servons avec crainte et Razão pela tremblement. qual nós o servimos com temor e Nous tremor. regardons l'œuvre de la croix. E nós olhamos para a obra da cruz. Nous regardons la grandeur de cette grâce. Olhamos para a grandeza desta graça. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Après avoir nous sauvés de la condamnation, Depois de nos ter salvo da condenação, la grâce est toujours disponible. a graça é sempre disponível. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amados em Cristo, attention maintenant, atenção parce que agora, le péché est là. porque o pecado existe. Le péché est toujours là. Porque o pecado sempre existe. La grâce Então a graça ne nous permet pas de vivre dans le péché. não nos permite de vivermos no pecado. C'est quoi d'abord le péché? Então o que é primeiramente o pecado? Le péché
a plusieurs définitions. O pecado tem várias definições. Le péché, c'est une transgression à la parole, à la loi de l'Éternel. O pecado é a transgressão à lei do Eterno. Nous avons la loi de l'Éternel. Nós temos a lei do Eterno. Beaucoup disent que non, nous ne sommes plus sous la loi. Muitos dizem, olha, já não estamos sobre a lei. Oui, c'est biblique, c'est écrit comme ça. Sim, é bíblico porque está escrito mesmo desta Mais nous maneira. devons savoir que les Écritures tuent. E devemos saber uma coisa que a letra mata, C'est l'Esprit qui vivifie, bien mas é o Espírito que vivifica. Lorsque tu demeures que dans les Écritures, Quando você só fica na letra, la lettre peut te tuer. a letra pode te Dans la matar. lettre, il y a des révélations. Porque dentro da letra encontramos revelações. Lorsque la Bible dit nous ne sommes plus sous la loi, Quando a Bíblia diz que já não estamos por debaixo da lei, la Bible parle de la personne de Moïse. então a Bíblia fala da pessoa de Moisés. Parce que la loi a été donnée à Moïse. Porque a lei foi dada a Moisés. Nous ne sommes plus sous Moïse. Nós já não estamos por debaixo de Moisés. Mais nous continuons avec la loi de l'Éternel. Mas, no entanto, continuamos com a lei do Parce Eterno. que tu ne tueras pas, c'est la loi. Porque não matarás também é a lei. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est la loi. Não cometerás o adultério também é a lei. Le Seigneur lui-même l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, Porque mesmo o Senhor Jesus disse, eu não vim para abolir mais je suis a lei, venu accomplir la loi. mas eu vim para cumprir com a lei. Donc lorsqu'à Bible dit nous ne sommes plus sous la loi, cela veut dire nous ne sommes plus sous Moïse. Então quer dizer que quando a Bíblia diz que já não estamos por debaixo da lei, quer dizer que já não estamos sobre a condução de Moisés. Alors le péché c'est la transgression de la loi de l'Éternel. Então o pecado é a transgressão da lei do Eterno. Le péché aussi c'est la désobéissance à la parole de Dieu. O pecado também é desobediência à palavra de Deus. Lorsque Dieu te donne sa parole, il faut obéir. Quando Deus te dá a sua palavra, então você deve obedecer. Lorsque tu désobéis, ça devient un péché. Quando você desobedece, aquilo torna-se um pecado. Dans la loi de l'État ou des États, Na lei das nações, on peut dire le péché c'est les crimes. On appelle ça dans l'État. podemos dizer que neste caso o pecado é crime. Chaque pays a des lois. Cada país tem leis. Lorsque tu désobéis à ces lois, tu commets un crime. Quando você desobedece a estas leis, você está cometendo um crime. Comme nous ici en France, il y a des lois françaises. Como nós aqui na França temos a lei Si francesa. tu désobéis à la loi française, on va t'arrêter. Se você desobedece à lei francesa, você é preso. Il y en a beaucoup qui sont dans des prisons françaises parce qu'ils ont commis des crimes. Há muitos que se encontram na prisão aqui em França porque cometeram crimes. Si la loi des hommes nous amène dans des prisons, Se a lei dos homens nos leva até a prisão, alors la désobéissance à la loi de l'Éternel nous amène où? então a desobediência à lei do Eterno nos leva aonde? Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, desculpa. Romains 6 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Je lis au nom de Jésus. Eu leio em nome de Jesus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. nous devons savoir, Nós devemos saber il y a celui qui pêche avant la grâce que há aquele que pecaram antes da et graça celui qui pêche après la grâce. e aquele que peca depois da graça. Alléluia. Amém. Donc celui qui pêche avant la grâce, Então aquele que peca antes da c'est celui qui n'est graça pas encore converti. é aquele que ainda não se C'est celui qui n'a converteu. pas encore accepté Christ. É aquele que ainda não aceitou Cristo. Alléluia. Amém. Comme la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 30, Como a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no Deus- capítulo 30, Dieu ne se rend pas compte du temps d'ignorance. Deus não toma conta do tempo da Mais il ignorância da appelle tout le pessoa, monde à se repentir. mas no entanto chama a todos ao arrependimento. Cela veut dire tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Então quer dizer todos os quantos não conhecem ainda o Senhor, tous ceux qui vivent dans le péché sans connaître le Seigneur, todos que vivem no pecado sem conhecerem o la Senhor, grâce de Dieu est disponible pour a eux. graça de Deus é disponível para Les eles. églises ont été bâties par le Seigneur à cause des pécheurs.
As igrejas foram construídas pelo Senhor por causa dos pecadores. Pour que ces pécheurs deviennent des enfants de Dieu. Para que os pecadores se tornam filhos de Et Deus. deviennent les membres du corps du E Christ. tornam-se membros do corpo Ça, de c'est le Cristo. travail de l'église Este é o locale. trabalho que a igreja local Ça, faz. c'est le travail des ministres de Dieu. Este é o trabalho dos ministros de Deus. Voilà pourquoi ces ministres doivent être bien enseignés pour Raison devenir des ministres. Razão pela qual estes ministros devem ser bem ensinados. Un ministre de Dieu doit être bien enseigné pour diriger une église. Porque o ministro de Deus deve ser bem ensinado para dirigir uma igreja. Une église locale, c'est une institution très grande. Porque uma igreja local é uma instituição que é muito grande. Parce que c'est Dieu qui a institué l'église Porque é locale. Deus que instaurou as igrejas locais. C'est là où ceux qui obtiennent la grâce viennent à l'église. É onde aqueles que têm ou recebem a graça vêm à Et nous, les igreja. ministres de Dieu, nous les récupérons, nous les formons. E nós, os ministros de Deus, nós recuperamos estas pessoas e lhes formamos. Nous les édifions. Nós lhes edificamos. Ils deviennent maintenant membres du corps du Então Christ. eles tornam-se membros do corpo Nous de les Cristo. perfectionnons, Nós os tornamos donc perfeitos. nous les rendons meilleurs. Quer dizer, os tornamos Pour melhores. qu'ils deviennent dignes d'être membres du corps du Para que Christ. sejam dignos de fazerem parte do corpo de Il n'y a Cristo. pas un autre travail. C'est ça le travail Non. que Dieu nous a établi. Não há um outro trabalho. Este é mesmo trabalho na qual Deus nos estabeleceu. Voilà pourquoi Satan a créé de fausses églises aujourd'hui. Razão pela qual Satanás criou falsas Il a igrejas créé de hoje. faux serviteurs, de faux ministres. Razão pela qual Satanás criou falsas igrejas, falsos C'est pour ministros. détruire ce travail. É para destruir este Et il trabalho. y a la différence entre un vrai ministre de Dieu et un faux ministre. A diferença entre um verdadeiro ministro de Deus e um falso ministro de Un Deus. vrai ministre de Dieu, Verdadeiro ministro de il Deus, rend meilleur les païens qui viennent à l'église. ele torna melhor os pagãos que vêm à Par la igreja parole de l'évangile. através da palavra do Alors evangelho. par le vrai évangile. Ora, através da verdadeira ou do verdadeiro Il les evangelho. perfectionne. Ele os torna perfeitos Après, il devient des saints. e depois eles tornam-se Et c'est santos. ceux-là qui vont devenir membres du corps du E Christ. são estes santos que formam o corpo de Cristo. Donc, dans toutes les églises locales du Christ, E em todas as igrejas locais de c'est tous des Cristo, saints. encontramos santos. Et tous ces saints-là, E todos estes c'est eux santos, qui forment un seul corps du Christ. eles é que formam o único corpo de Et c'est Cristo. ce corps mystique qui va monter. E este corpo misterioso que vai subir. Et c'est ce corps mystique que Jésus va revenir chercher. E este corpo misterioso que Cristo virá buscar. Il est parti sans corps. Ele subiu sem corpo. Lui-même, il a ordonné qu'on détruise son corps. Ele mesmo ordenou, ela destruam este Il corpo. a dit, dans 3 jours, je vais le E rebâtir. ele disse, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Jésus est en train de rebâtir son corps au travers de ses ministres. Então Jesus está reconstruindo o seu corpo através dos seus Ne ministros. sous-estimons pas l'œuvre qui se fait dans les églises Então locales. não subestimem a obra que é feita nas igrejas locais. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans ses ministres. É o Espírito Santo que trabalha nos seus ministros. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Donc, le péché a un salaire. Quer dizer que o pecado tem um Le salário. péché est plus dangereux que Satan. O pecado é mais perigoso que Le Satanás. péché est plus destructif que Satan. O pecado é mais destruidor que Satanás. Satan ne peut rien faire sans le péché. Porque Satanás não pode fazer nada sem o pecado. Satan sans le péché, il est sans effet. Satanás sem o pecado, ele não tem nenhum efeito. Satan sans le péché, il ne peut pas détruire. Satanás sem o pecado, ele não pode destruir. Voilà pourquoi avant la chute d'Adam, Razão pela qual antes da queda do Adão, Satan était sans effet. Satanás não tinha nada Ele efeito. existia sur la terra. Ele já existia na terra. Mais il ne faisait à Adam et Ève rien du Mas ele tout. não fazia nada a Adão e a Eva. Seulement lorsqu'ils ont péché, Mas somente quando eles c'est là pecaram, où il les a pris. é a partir dali que ele lhes prendeu. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur, le second Adam est venu, Razão pela qual, quando o Senhor, que é o segundo Adão, veio, Satan s'est présenté encore devant lui Satanás se apresentou diante pour dele faire la même
même chose qu'il avait fait au premier Adam. para fazer a mesma coisa que tinha feito ao primeiro Adão. Alléluia. Amém, amém. Alléluia. Amém. Il n'a pas pu Mas ele não conseguiu dominer le second Adam, dominar o segundo Adão, prendre le second Adam sous son emprise. pegar o segundo Adão sob o seu poder. Parce que le second Adam n'a pas péché. Porque o segundo Adão não pecou. Alléluia. Amém. Le péché est trop dangereux. O pecado é muito Le péché perigoso. doit être prêché dans toutes les églises tous les jours. O pecado deve ser pregado em todas as igrejas e todos os Et dias. vous allez remarquer, E vão dar dans les conta fausses églises de Satan, que nas falsas igrejas de le Satanás, péché n'est pas prêché. o pecado não é Il pregado. parle que des choses de bas. Eles só falam de coisas da Il parle de terra. voitures. Falam de carros, Il parle de mariage. falam de Il casamento, parle de l'argent. falam do Il dinheiro, parle de voyage. falam de Il ne viagens, parle même pas du mas não maître. falam do Il mestre. ne parle même pas de la croix. Eles até nem falam da cruz, Mais il parle des liens. mas falam das Il correntes, parle des démons. falam de Des demônios, choses ancestrales. de coisas dos Que les antepassados, apôtres n'ont pas enseigné. que os apóstolos até não Que ensinaram, Jésus ne nous a pas e que recommandé. mesmo Jesus não nos recomendou isto. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu doivent sortir dans l'ignorance. Então os filhos de Deus devem sair nesta Là où ignorância, le péché n'est pas prêché, ce n'est pas une église du Christ. onde o pecado não é pregado. Então não é nada uma igreja de Parce que le Cristo. péché peut détruire même avec la grâce. Porque o pecado pode destruir mesmo estando na graça. Noé avait obtenu la grâce. Então Noé tinha recebido a Mais graça. si Noé avait refusé cette recommandation, Mas se Noé negasse ou não aceitasse aquela recomendação do de Senhor construire l'arche, de construir a Noé arca, allait mourir. Noé iria morrer. Il allait mourir avec sa Ele iria grâce. morrer com a graça que tinha. Alléluia. Amen. Il avait la grâce, mais Ele tinha il graça, devait obéir mas deveria obedecer, à construire l'arche. construindo a arca. Alléluia. Amen, Il y a amen. le péché avant la grâce. Há o pecado antes E da o péché graça après la grâce. e o pecado depois da Le péché graça. avant la grâce. O pecado antes da Le graça, Seigneur pardonne. o Senhor Il perdoa, appelle à la repentance. porque Ele chama ao arrependimento. Alléluia. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la Porque mort. o salário do pecado é a morte. Alléluia. Amém, amém. Alléluia. Amém. Le péché avant la grâce dans Actes des Apôtres chapitre 2 versets 37 à 38. O pecado antes da graça, encontramos isto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 38. Nous voyons des gens qui n'ont pas encore reçu la grâce. Então aqui vemos pessoas que ainda não receberam a Ils ont graça. écouté la prédication de l'apôtre Pierre. Eles ouviram a pregação do apóstolo Pedro, Ils prêchaient la parole avec puissance. porque Pedro pregava a palavra com todo o poder. Ils étaient là des pécheurs. E eles estavam lá sendo pecadores. La grâce était devant eux. A graça estava diante Ils deles. demandèrent à Pierre, E eles perguntaram ao Pedro: frère, que ferions-nous? Irmão, o que devemos Pour fazer être sauvés. para sermos salvos? Pierre a dit, O Pedro La respondeu première isso. chose A primeira que vous coisa devez faire, o que vocês vous devem devez vous fazer, repentir vocês devem se de arrepender vos idoles, dos vossos de vos ídolos, péchés. dos vossos Vous devez pecados. les abandonner. Vocês devem C'est abandonar ça la estas repentance. coisas. Este aqui é o Tu arrependimento. regrettes le mal que Quer tu dizer, você faisais. lamenta o mal que você estava fazendo. Sans la repentance, Sem o arrependimento, Y a pas de pardon. não há o perdão. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Et sans le pardon, E sem o il n'y a perdão, pas le salut. não há a salvação. Amen. Amém. Il faut que tu sois pardonné de tes É péchés. preciso que você seja perdoado dos teus Il faut que pecados. tes péchés soient É effacés. preciso que os teus pecados sejam apagados. Mais il faut que ces péchés soient confessés. Mas é preciso que estes pecados sejam confessados. Alléluia. Amen. Il dit la deuxième chose que vous devez faire. Vous E devez ele faire. disse a segunda coisa que vocês devem Vous devez fazer. être baptisés. Vocês devem ser Ah, mais batizados. pourquoi nous devons être baptisés? Ah, por que devemos ser Il a dit batizados? pour recevoir le pardon de vos péchés. Pedro disse para receber o perdão dos vossos pecados. Alléluia. Amém. Et c'est ainsi que vous aurez le don du Saint-Esprit. É desta maneira que receberão o dom do Espírito Santo. Et la Bible dit, E a Bíblia le diz salaire du péché c'est la mort. que o Mais salário do pecado é a le morte. don gratuit de Dieu, Mas o dom gratuito de C'est la vie Deus éternelle. é a vida eterna. le salut c'est la vie éternelle A avec Dieu. salvação é a vida eterna com Deus. Alléluia. Amém, amém. Donc celui qui ne connaît pas le Seigneur, qui vit dans le péché, la grâce va le sauver. Então aquele que não conhece o Senhor, vive no pecado, a graça vai lhe salvar. Mais lisons Tite, Mas vamos ler Tito, chapitre 2, verset 11 à capítulo 13. 2, versículo 11 a 13. Après avoir recevoir la grâce, ce n'est pas fini.
Depois de receber a graça, não para por aí. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Você já não poderá continuar a viver no Parce pecado. que si tu vis dans le péché, Porque se você viver no pecado, cette grâce ne te sauvera jamais. esta graça não poderá te Tu salvar. périras. Você vai Je perecer. vais vous donner des preuves des versets bibliques. Eu vou vos dar provas dos versículos Parce que bíblicos. j'ai entendu des gens prêcher. Nous sommes sauvés par la grâce. Porque eu ouvi dizer pessoas a pregarem, somos salvos pela graça. Cessez de parler tout le temps de péché, péché, Então péché. param de falar sempre do pecado, pecado, pecado. Frères et sœurs, Amados em j'avais Cristo, donné l'exemple de mon pays. eu dei o exemplo do meu país. Lorsque le président Félix est venu au pouvoir, Quando o presidente Félix ele tomou o poder, il a libéré Eddie Capend, le général Eddie ele Capend. libertou o general Eddie Il lui a donné la Capendo. grâce. Ele deu a Il a graça. libéré Franck Diongo. Liberou Frank Diongo. Gracieusement comme ça. Eles graciosamente. Mais si Eddie Capend Mas se Eddie Capendo commet encore un crime cometer mais uma vez um crime en RDC, no Congo, il retournera en ele vai prison. voltar outra vez na prisão. Si Franck Diongo commet un crime Se o Frank Diongo cometer um contre la crime loi de la RDC, contra a lei da il va RDC, retourner en prison. ele vai voltar na prisão. La grâce qu'il avait obtenue ne le protégera jamais. A graça que ele recebeu já não vai poder lhe proteger. Alléluia. Amen. Il va retourner en prison. Ele vai voltar na prisão. Amen. Hein? Amém. Il va retourner en prison. Ele vai voltar na prisão. Donc la grâce, bien aimé, A graça, ne peut meu pas amado, être piétinée. não pode ser Écoute ce desprezado. que Tite nous dit. Olha o que Tito aqui está nos Tite dizendo. chapitre 2, verset 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Alléluia. Amen. La grâce A graça nous enseigne nos à ensina renoncer au péché. a renunciarmos ao pecado. La grâce nous enseigne à renoncer au A graça péché. nos ensina a renunciarmos ao pecado. Bien aimé, écoutez ce que Bien le amado. frère Esaïe dit. Escuta o que o irmão Isaías Esaïe aqui está 59, verset dizendo. 1. Isaías 59, Le versículo verset 1. commence par non. O versículo começa por não. Non. Não. La main de l'Éternel A n'est pas mão do courte Eterno não é curta pour nous toucher. para nos tocar. Ni ses oreilles ne sont pas bouchées pour Não nous os seus écouter. ouvidos surdos para não nos Mais ce ouvir. sont nos crimes, Mas são os nossos nos crimes, péchés os nossos qui pecados empêchent Dieu de nous que toucher. impedem a Deus de nos Vous tocar. comprenez? Regarde comment le péché est dangereux. Então olha de que maneira o pecado é perigoso. Il arrive à empêcher Dieu de Ele nous até toucher. chega a impedir Deus para não nos C'est-à-dire, tocar. lorsque Dieu vient pour nous toucher, Quer dizer que quando Deus vem para nos le péché tocar, il se met au milieu. o pecado coloca-se no meio. Il empêche Dieu de nous Então toucher. ele impede a Deus para não nos tocar. Alléluia. C'est Amém, amém. dangereux. Então é muito Mais perigoso. Satan n'a Satanás, pas ce pouvoir d'empêcher Dieu de ele nous não toucher. tem este poder de impedir Deus para não nos Voilà pourquoi tocar. Jésus, le second Adam, devait détruire, se faire pécher. Razão pela qual Jesus, que é o segundo Adão, deveria se Se tornar ou se fazer Il pecado. devait devenir péché. Ele deveria tornar-se pecado. Lorsque Satan le tuait, Quando Satanás estava c'est le matando, péché qu'il allait ele tuer. estava matando o pecado. Alléluia. Amém, Le amém. péché devait être détruit par Então o Jésus. pecado deveria ser destruído por Et Jesus. dans sa mort, le péché était E détruit. na sua morte o pecado foi destruído. Voilà pourquoi celui qui a Jésus, Razão pela qual aquele que tem Jesus il ne peut Cristo, plus vivre dans le ele péché. já não pode
viver no pecado. Alléluia. Amen. Le péché est très O dangereux. pecado é muito Le perigoso. péché a causé des dégâts dans beaucoup de vies. O pecado causou estragos em muitas vidas. Le péché porte la O malédiction. pecado traz a maldição. Beaucoup sont pleins dans des églises soi-disant de délivrance. Muitos encontram-se nas igrejas que se dizem de libertação. Ils cherchent de délivrance Procuram des libertação années, des années. anos e anos. Ils ont rejeté leurs parents. Eles até negaram os seus parentes. Ils les accusent des sorciers. Até eles acusam os pais de Ils se sont bruxos. séparés de leurs frères Se et sœurs. separaram dos seus irmãos e irmãs. Parce qu'ils cherchent leur Só délivrance. porque estão à procura da sua libertação. Sans le savoir, Sem saber ils ont vécu dans le péché. que também eles viveram no Le pecado. péché a apporté le malheur dans leur E vie. que o pecado é que trouxe a desgraça nas suas Et vidas. là où ils vont dans ces églises-là, E onde eles vão neste tipo de igreja, au lieu de leur enseigner de se convertir, em vez de lhes ensinarem de se de converterem, renoncer au de péché, renunciarem no pecado, não. ils accusent les parents. Eles até só acusam Ah, os pais. Dieu me montre que c'est ton père qui te fait Deus ça. me mostra que é o teu pai que está a te fazer isto. Frère, nous n'avons jamais vu ça à l'évangile. Nós não encontramos isto no Les Evangelho. apôtres n'ont accusé Os personne. apóstolos não acusaram ninguém. Dieu n'est pas un accusateur. Deus não é um Mas acusador, Deus é sauveur. mas Deus é um salvador. Alléluia. Amém, amém. Le péché est O dangereux. pecado é perigoso. Bien aimé dans le Bem Seigneur. amados em Il y avait une Cristo, sœur qui a fui l'église en disant, Havia. j'ai fui parce que là-bas ils prêchent que les péchés, les péchés. havia uma irmã que tinha fugido da igreja porque ela dizia que não, ali só pregam pecado, pecado, Parce que pecado. c'est quelqu'un qui aime beaucoup les péchés, Seigneur. Porque aquela irmã gostava muito também do pecado. Maintenant, écoute ce que la parole de Dieu nous dit après avoir obtenu la grâce. Agora escuta o que a palavra de Deus nos diz depois de recebermos a Et graça. vivre dans le péché volontairement. E viver no pecado Parce qu'il y a le voluntariamente. péché volontaire et le péché Porque há involontaire. pecados voluntários e pecados involuntários. Hébreux chapitre 10. Hebreus capítulo 10. Hébreux 10, 26. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Suivez très bien, frère. Olha, sigam bem esta leitura, amados, amadas. Hébreux chapitre 10. Hebreus capítulo Je 10. commence au verset 26. Vamos começar no versículo 26. Car Porque si nous péchons volontairement Si pecamos. après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Frères et sœurs, Amados, amadas em Satan Cristo. est vraiment malin. Satanás é astucioso. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché. Há muitos cristãos que vivem no pecado. Il a péché, Ele peca. il ne voit rien. Não está a ver que não Il lhe pêche aconteceu encore nada. demain. Amanhã mais Il y a vai rien qui se pecar produit. e viu que nada lhe aconteceu. On l'appelle même au boulot, il reçoit Até eles chamam, les contrats. até eles chamam no trabalho, ele vai até assinar o contrato. Il continue à pécher, Continua a pecar. il augmente le salaire. Até ele aumentam o seu Et salário. il finit par conclure que E ele acaba por on concluir nous avait menti. que nos mentiram. Le péché n'est pas, O n'est pas pecado dangereux. não é nada C'est perigoso. la même chose qui s'est passée au É a jardin. mesma coisa que aconteceu no jardim. Satan les a dit, Porque Satanás Vous lhe ne mourrez disse: pas. não, vocês não vão morrer. ils ont mangé les Eles fruits. Ils comeram étaient tous vivants. o fruto e, no entanto, estavam sempre Ils vivos. étaient vivants. Estavam Ils ne vivos. sont pas morts le même Não jour. morreram no mesmo dia. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amados no Senhor. le salaire ne vient pas le premier du mois. O salário não vem no primeiro dia do Le mês. salaire vient au dernier jour du mois. Mas o salário vem no último dia do mês. Même le salaire du bien, Mesmo o salário do même bem. le salaire du Mesmo péché, o salário do pecado. il vient toujours tardivement. Só vem tardiamente. Alléluia. Amen. La Bible dit,
Celui qui a reçu la grâce A Bíblia diz que aquele que recebeu a et qui graça pêche e que volontairement, peca voluntariamente, il n'y a pas encore un sacrifice. já não há mais sacrifícios passer esse que péché. pode apagar este tipo de pecado. Regardez comment c'est dangereux. Então, olha de que maneira isto é perigoso. Et ce sont des choses qui ne sont pas enseignées, frère. Então, são coisas que não são ensinadas. Voilà pourquoi l'impudicité s'augmente dans les églises au sein des chrétiens. É por isso que a imoralidade sexual está aumentando dentro da igreja entre os cristãos. Le péché sexuel se multiplie même au sein des prédicateurs. O pecado sexual até está aumentando entre os servos de Les Deus. mal se multiplient, bien aimés, O mal está se au multiplicando sein des églises. no seio da Le mal que igreja. tu ne peux pas trouver dehors, mais à l'église, tu trouves le mal vraiment O insupportable. mal que até às vezes não encontramos fora, mas encontramos na igreja. Les chrétiens se tuent entre eux. Os cristãos estão a se matar entre Les eles. chrétiens ennemis, E os cristãos ils inimigos. prennent à légère le péché. Eles estão levando o pecado, considerando o pecado algo de Ils leve. sous-estiment le péché. Porque eles desprezam o Ils pecado. vivent dans le péché, ils sont à l'aise. Eles vivem no pecado Sans le tranquilamente, savoir, sem saber le salaire vient que après. o salário sempre vem Le depois. salaire vient O après. salário vem depois. Regardez comment les gens meurent aujourd'hui. Então, olha de que maneira as pessoas estão morrendo Mais hoje avant, em les gens dia. ne mouraient pas comme ça. Antes as pessoas não morriam Parce qu'il y nada avait desta un maneira. réveil. Porque havia um reavivamento. Je me rappelle encore, Eu até me lembro, dans les années 2003, 2004, 2005, nos anos 2003, 2004, 2005, frère, il y avait un grand réveil ici en havia Europe. grande reavivamento aqui na Europa. Commençons dans les années 2000. Ou então vamos recuar nos anos 2000. Jusqu'à 2015, 2016. Até nos anos 2015, Les 2016. gens mouraient rarement. As pessoas morriam raramente. Parce que les gens priaient vraiment Porque as sérieusement. pessoas oravam seriamente. Les gens craignaient Dieu. As pessoas temiam mesmo a Mais Deus. à partir de l'année 2017 jusqu'à aujourd'hui, Mas a partir dos anos 2017 até hoje, il n'y a plus de réveil. já não há reavivamento. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de réveil. Já não há La crainte de Dieu a reavivamento. disparu. O temor de Deus desapareceu. Bien aimé dans le Seigneur. Amados, amadas, Mais em tant que la Cristo. grâce est là, Mas enquanto a graça está lá, tu peux toujours être sauvé. você pode sempre ser salvo. Mais il faut qu'il y ait une bonne décision Mas sincère. é preciso que haja uma boa decisão D'abandonner sincera le péché. de abandonar o pecado. Frères et sœurs, Amados, Dans le péché, il y a amadas, des conséquences. no pecado há consequências. Il ne faut pas oublier. Não Les esqueça. conséquences des péchés, As consequências do ça ne pecado s'enlève pas. não se tira. Ça ne s'enlève pas. Não se tira. C'est ça qui est dangereux. É isto que é muito perigoso. Comme la grâce est E disponible, como a graça é disponível, il faut que les chrétiens abandonnent la vie des péchés. é preciso que o cristão abandone a vida do pecado. Frères et sœurs, Amados, toi amadas, qui vis dans les péchés, você que vive no pecado, ce n'est que ta destruction totale que tu es en train de commettre. é somente a tua destruição total que você está cometendo. Le péché est très délicieux. O pecado é muito delicioso, Surtout le péché sexuel. principalmente o pecado sexual. Arrêtez beaucoup de chrétiens dans la prise de Satan. Prendeu muitos cristãos na prisão de Satanás, Surtout la jeunesse. principalmente a juventude. Mais ça touche même les hommes de Dieu. Até agora está a tocar mesmo os homens de Deus. Si le Seigneur vous ouvre les Se yeux, o Senhor vos abrir os vous olhos montre ce qui se passe dans les églises, e vos mostrar o que está se passando nas vous allez igrejas, pleurer. vocês vão chorar. J'ai suivi un film chrétien la fois passée. Eu segui um filme cristão uma vez passada. Ce sont nos bien-aimés américains qui l'ont fait. São os nossos bem-amados americanos C'était que une fizeram. grande église Era uma grande aux igreja États-Unis. nos Estados Unidos. Une église réputée, Uma igreja que tinha uma igreja famosa bien e organisée. muito bem organizada. Ils étaient salariés, ils étaient bien payés. Eles até tinham salário porque Tous- eram bem pagos. Tous ceux qui travaillaient dans cette communauté, ils étaient payés, ils avaient leur salaire. Todos que trabalhavam nesta comunidade tinham salário, eram bem pagos. Mais les abominations qui se faisaient dans cette église, Mas as abominações que faziam Frère, nestas c'était igrejas, un nesta filme, igreja, hein? era um filme, mais je pleurais quand même. mas até eu chorei mesmo. Cela ne veut pas dire que moi je suis parfait. Isto não quer dizer que eu sou perfeito. Non, bien-aimé. Não, bem C'est amado. le Christ qui
qui est Somente parfait. Cristo é perfeito. Mais nous faisons tout pour arriver à la Mas nós perfection. fizemos tudo para chegarmos até a Nous avons perfeição. été mandatés pour rendre meilleur le saint. Porque fomos mandatados para tornar santos os cristãos. Et rendre meilleur, c'est perfectionner les saints. E torná-los perfeitos, melhores. Même lui-même, le Seigneur, la Bible, il est en train de laver son épouse. Porque mesmo o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele está lavando a sua Il est en esposa. train d'enlever les taches. Ele está tirando todas as Pour que manchas. cette église se présente sans tache ni défaut. Porque esta igreja seja apresentada sem mácula, sem defeito. Ce n'est que par l'évangile, bien Et somente- aimé, que les taches quittent les chrétiens. É somente através do Evangelho que as manchas deixam a vida dos cristãos. Il faut confesser. Então é preciso 1 Jean confessar. chapitre 1, verset Estamos 9. no livro de 1 João. Il faut confesser. É preciso confessar. Il faut quitter la vie des péchés, bien-aimés. É preciso deixar a vida do Le pecado, péché est amado. destructif. O pecado destrói. Alléluia. Amém. 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alléluia. Amen, amen. Dieu est amour. Deus é amor. Lorsque tu confesses, E quando você confessa, Seigneur, Senhor, j'ai empoisonné quelqu'un. eu envenenei alguém. Oh Seigneur, je pleure. Senhor, estou a chorar. Pardonne-moi. Perdoa-me. Bien-aimé, Bem amado, il est juste et fidèle Ele é pour te justo e pardonner. fiel para te Même le perdoar. plus grand assassin, Mesmo o maior dos Lorsqu'il vient au assassinos, Seigneur, quando vem ao il Senhor, demande pardon. ele pede perdão. il pleure de tout son Ele cœur. chora de todo o seu Dieu qui coração. voit le cœur. Deus que vê o Il voit coração. qu'il est vraiment Ele converti. vê que esta pessoa mesmo se Non seulement il va converteu. le pardonner, Não somente ele vai Mais lhe il va perdoar, effacer mas ele vai apagar tous ses péchés. todos os seus C'est pecados. ça l'œuvre de la Esta croix. que é a obra da cruz. Mais il faut que tu Mas é confesses. preciso que você Il faut que confesse. tu te réponds. É preciso que você se Il n'y a arrependa. rien de bon dans ce monde. Não há nada de bom Nous neste étions dans le mundo. monde, nous avons fait toutes ces choses. Nós estávamos no mundo e fizemos todas estas On ne coisas. connaissait pas le Seigneur. Não conhecíamos o Ça Senhor. nous a rien apporté. Aquilo até não nos levou nada. Alléluia. Amém. Aujourd'hui, j'ai songé un songe. Hoje eu sonhei. Nous étions ici dans cette ville de Metz, il y avait un deuil. Estávamos aqui nesta cidade de Messi E havia de e havia monte um na óbito cidade lá. onde tinha muita gente naquele On dirait que óbito. c'est quelqu'un de très important qui était décédé ici à Metz. Acho que era uma pessoa importante que morreu nesta Et cidade. ils sont venus me dire, pasteur, Então vieram me dizer, tu pastor, peux nous apporter la parole. será que podes nos pregar a palavra? Et j'ai commencé à prêcher. Então comecei a pregar. J'ai commencé à prêcher. Comecei a pregar. Bien aimé, Bem amado. je me souviens même dans cette prédication. Eu até me lembro dans que ce nesta songe-là. pregação, naquele sonho, J'ai dit, qu'est-ce que vous allez gagner eu disse-lhes o que é que vocês vão ganhar si vous mourrez sans Christ? se vocês morrerem sem Et Cristo. qu'est-ce que vous allez E o perdre que é que vocês vão si vous perder mourrez avec se Christ? vocês morrerem com Cristo? Alléluia. Amen. Et je fais appel à ceux-là qui voulaient recevoir le Seigneur, qui voulaient confesser leurs péchés. E eu fiz a chamada para aqueles que queriam receber o Senhor, que estavam dispostos a confessar E os havia seus de pecados. monte que são venus E vers o houve Senhor. muita multidão que vieram para receber o Senhor. Bien, nous devons prêcher l'évangile. Meu amado, devemos pregar o Les Evangelho. âmes ont besoin de l'évangile, du vrai évangile. Porque as almas estão precisando do verdadeiro Evangelho. Nous devons stopper de prêcher ces choses banales. Viens, tu auras les mariages. Viens, tu auras les voitures. Viens, tu auras les voyages. Viens, tu auras les papiers. Ça, c'est de n'importe quoi, ça. Nós devemos parar de pregar coisas da terra. Vem, você vai casar. Vem, você vai viajar. Vem, você vai receber documentos. São coisas banais. Le Seigneur n'est pas mort pour nous donner toutes ces O choses. Senhor não morreu por causa destas coisas. Il est mort pour nous donner son ciel. Mas Ele morreu para nos dar os seus. Et le ciel consiste à renoncer le mal. E os seus consistem no renunciamento do mal. Quelle est ta vie? Qual é a tua vida? Comment tu mènes ta vie, De que bien-aimé? maneira você está levando a tua Oh, que vida? l'Europe ne te trompe Oh, pas. que a Europa não te Que la engane. beauté ne te trompe Que a pas. beleza bien-aimé. não te engana, Tudo meu finis dans la amado. poussière. Tudo acaba na terra. Mais si tu confesses, Mas se você confessar tu abandones, e tu você prends uma abandonar, pegar uma decisão, Dieu va te pardonner. Deus vai te perdoar. Moi qui vous prêche, Eu que estou a vos pregar. je ne supportais pas de voir une belle femme. Eu não suportava ver
linda mulher. Aucune belle femme passait et je l'ai laissée comme ça. Non. Porque nenhuma mulher linda que passava e eu lhe deixava só assim, J'étais não. possédé à l'impudicité. Porque eu estava possuída do pecado sexual. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Lorsque je me suis converti, Então, quando me converti, le premier péché que Dieu m'avait o interdit, primeiro pecado que Deus me proibiu C'était le péché sexuel. foi o pecado sexual. il a dit tu ne feras Disse, plus jamais você ça. jamais fará isto. Il faut attendre le jour de ton Você mariage. espera o dia do teu casamento. Bien aimé dans le Seigneur, Bem amado no J'ai dit, Senhor. Seigneur, Eu disse, Senhor, c'est toi qui as créé é ça. você que criou isto. Enlève-moi ce Então désir. tira este desejo de Jusqu'au jour de mim mon até mariage. no dia do meu casamento. Bien aimé, Bem amado, j'ai e confessé, confessei. j'ai pleuré devant le Chorei Seigneur. diante do Et il Senhor m'a e pardonné. Ele me perdoou. C'est possible. É possível. C'est possible, é bien-aimé, possível, d'être amado, changé. de ser transformado. Jésus, c'est lui qui a créé l'homme. Jesus é Ele que criou o Il peut homem. changer l'homme. Ele pode mudar Il o peut te homem. changer. Ele pode te mudar. Et il veut te E changer. Ele quer te mudar. Il veut te changer. Ele quer te mudar. Bien aimé dans le Bem Seigneur, amado no Senhor. il y a le péché involontaire. Então temos o pecado voluntário. Pour ceux-là qui sont sauvés déjà. Temos o pecado involuntário para aqueles que já são salvos. Parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Porque nós caímos de uma maneira ou de uma Mais outra. involontairement. Mas de uma maneira involuntária. Regarde ce que la Bible dit. Olha o que a Bíblia aqui está nos 1 Jean dizendo. 1,7. 1 do João, capítulo 1, versículo 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mais si nous péchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière plutôt, comme il est lui-même la lumière, dans la lumière, c'est ça, hein? Et nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Avoir le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, Então, ter o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, il n'est pas là seulement bien aimé pour nous sauver, Ele só não está lá somente para mais nos il est là pour salvar. nous purifier aussi de Mas tout péché também- involontaire. Está lá para nos purificar de todos os pecados Tu sors, involuntários. tu pars à l'école avec ton vélo. Você pode sair com a tua bicicleta Quelqu'un est venu, il te pousse, tu tombes. e alguém te empurra, você cai. Ah, tu l'insultes. E você lhe Tu dis, insulta. ah Seigneur, E, qu'est-ce que j'ai fait? e imediatamente você diz, ah Senhor, o que eu fiz? C'est un péché É involontaire. um pecado Tu n'étais involuntário. pas sorti pour aller insulter Porque você quelqu'un. não saiu da tua casa para ir insultar Et le sang de alguém. Jésus E o sangue de purifie Cristo automatiquement. purifica Esse automaticamente péché, este tu confesses. pecado quando você Voilà confessa. pourquoi tout le temps nous devons confesser nos pensées. Peut-être tu as péché dans tes pensées. Razão pela qual em todo momento devemos confessar. Talvez pecaste nos teus Mais ce qui pensamentos. détruit, c'est le péché volontaire. Mas o que destrói mesmo é o pecado voluntário. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor, Le Seigneur est Dieu est amour. Deus é amor. Ce qu'il veut, c'est notre bien. O que Ele quer para nós é o nosso bem. Ce qu'il veut, c'est ton bien. O que Ele quer para ti é o teu Ce qu'il bem. veut, c'est ton salut. Ele quer a tua Maintenant, salvação. l'ennemi est là. Agora o inimigo está Il lá. nous présente tout le temps Ele l'arbre nous a- de connaissance du bien et du mal. Ele nos apresenta em todo momento a árvore do conhecimento Le do bem e péché, do mal, que é o Qui pecado. est Que é délicieux. delicioso. La Bible dit, Ève a vu les fruits étaient bons en regardant. A Bíblia diz que a Eva olhou para o fruto e aquele fruto era bom para se olhar. Alléluia. Amen. Le péché est comme ça. O pecado também é assim. Maintenant, pour finir, Agora, para terminarmos, il y a deux remèdes há dois remédios pour vaincre le péché, para vencer o pecado, détruire le péché. destruir o pecado. Le premier remède, O primeiro remédio c'est la prière. é a oração. La Bible dit, A Bíblia diz: veillez et priez, vigiai e orai, vous ne tomberez pas dans le pois péché. não caireis no pecado. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, une vie de prière disciplinée. uma vida de oração disciplinada. Tu te réveilles très tôt matin. Você se levanta cedo de manhã. Tu rentres dans la présence de Você Dieu. entra na presença Tu de l'adores. Deus. Você lhe adora. Tu l'invoques. Você lhe Tu lui invoca. demandes son aide. Você lhe pede a sua ajuda. Saint-Esprit, aide-moi. Espírito Santo, Durant ajuda-me. toute cette journée, Durante de ne todo pas este pécher dia, para contre não toi. pecar contra La vie ti. de prière A vida de oração détruit le péché. destrói
o pecado. Voilà pourquoi Jésus, Razão pela qual Jesus, lui qui est Dieu, Ele que é mais toute Deus, sa vie sur la mas terre. toda a sua vida Était estando une na vie de terra prière. era uma vida de Un jour, oração. j'ai posé cette question au Um dia Seigneur. eu coloquei esta pergunta ao Senhor. Attends, Seigneur, tu es Dieu. Mas Senhor, Tu és Mais Deus. pourquoi toute ta vie sur la terre était une vie de Mas prière? por que toda a tua vida na terra era uma vida de oração? Tu jeûnais, Você tu jejuava, montais à la montagne pour prier. você subia na montanha Tudo para tu orar, prias, tu sempre prias. oravas, Savez oravas. ce que le Seigneur m'avait Sabe o que o répondu? Senhor me Il a dit, respondeu? Paul, Ele disse, Paulo, tu as vu mes succès? você viu o meu Tu as vu êxito? comment j'ai vaincu? Você viu de que maneira eu Tu as vu venci? comment l'ennemi était tombé? Você viu de que maneira o inimigo Tu as vu comment caiu? vous êtes sauvés? Você viste de que maneira sois Tu as vu comment salvos? j'ai été ressuscité? Viste de que maneira Alors ressuscitei? faites la même chose. Então façam a Faz a mesma mesma coisa. coisa. Faça a Tu mesma verás coisa. toi-même. Você verá. Bien aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Voilà pourquoi Razão pela les qual disciples inspirés, os discípulos ils inspirados, sont venus à Jésus. eles vieram a Ils n'ont Jesus. pas demandé autre chose. Eles não pediram outra Ele disse, coisa. Senhor, Eles disseram, ensina-nos a Senhor, prier. ensina-nos a orar. Enseigne-nous à prier. Ensina-nos a orar. Enseigne-nous à prier. Ensina-nos a orar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Veillez et priez. Vigiai e Il y a orai. beaucoup qui ne prient pas. Há muitos que já não oram. Satan a détruit la vie de prière de Porque beaucoup. Satanás destruiu a vida de oração de muitos. Bien-aimé, notre ennemi a la réflexion. Bem amado, nosso inimigo tem a reflexão. Il a bien réfléchi. Ele pensa bem. S'il détruit seulement notre vie de prière, Se ele consegue de destruir a nossa vida sans de oração, remplacer cela par quelque chose, sem substituir aquilo com outra coisa, il ne va rien faire. ele não fez nada. Il a bien réfléchi. Então ele pensou, Il a préparé vraiment quelque chose qui va remplacer la vie de porque ele prière. preparou primeiramente algo que vai substituir esta vida de Il oração. va faire évoluer la technologie. Ele fez avançar a Il continue tecnologia. à faire sortir des téléphones sophistiqués. Ele está continuando a fazer sair telefones Tu vas sofisticados. trouver tout dedans. Você encontra tudo lá dentro. Et a pris, cette vie a pris la vie de prière de beaucoup de Então, chrétiens. esta vida ali é que substituiu a vida de oração de muita gente. La télévision. A televisão. Les chrétiens passent beaucoup de temps à regarder les films, à regarder leur téléphone. Os cristãos passam muito tempo a olhar filmes, a utilizar os seus Et ça telefones. détruit la vie de E prière. aquilo destrói a vida de Un chrétien oração. qui ne prie pas, Um cristão que não c'est comme ora une voiture qui n'a pas d'essence. é como um carro que não tem combustível. Là, non seulement tu ne peux plus aller, tu ne peux pas aller loin, Não somente você não pode ir longe, mais tu ne peux pas bouger. você não pode mesmo C'est la arrancar même o chose avec carro. une vie sans la É prière. a mesma coisa com uma vida sem oração. Deuxième remède, E o segundo remédio c'est la parole. é a palavra. Écoutez beaucoup la parole de Dieu, Ouvir bien-aimé. muito a palavra de Deus, bem amado. Donnons nos vies à beaucoup écouter la parole de Dieu. Entreguemos as nossas vidas à escuta da palavra Les de Deus. chrétiens ne viennent que le dimanche à l'église. Porque os cristãos só vêm à igreja aos domingos, Surtout ici en Europe. principalmente aqui na Europa. Beaucoup de chrétiens risquent de rater l'enlèvement. Muitos cristãos estão correndo o risco de faltarem o arrebatamento, Ils ne donnent pas la valeur à écouter la parole de porque Dieu. eles não valorizam a escuta da palavra de Ils Deus. viennent que le dimanche. Só vêm aos domingos. Les enseignements qui sont dans les semaines, ils ne viennent pas, Os jamais. ensinamentos que se dão durante a semana, eles não participam. Si on est toutes les églises locales ici en Europe, Olha, vão visitar todas as igrejas, principalmente aqui na dans la Europa. semaine, vous allez voir, c'est vide. Na semana vocês vão ver que estão vazios. Les gens, les chrétiens ne viennent pas dans la Os semaine à cristãos l'église. durante a semana não vêm. Même les dimanches, E mesmo os domingos, il vient un dimanche par mois. ele pode vir só um domingo por Il y en a mês. qui viennent un dimanche par trimestre. Há mesmo aqueles que vêm um domingo em 3 Et ce meses. dimanche-là, s'il reçoit des visiteurs, il ne vient pas à E l'église. mesmo naquele domingo que deveria vir, se receber visita, não vem na C'est ce qui se igreja. passe à ces temps derniers. É o que se passa neste último tempo. Convertissez-vous. Então convertei-vos, Repentez-vous. arrependei-vos, Abandonnez la vie de la distraction. abandonai a vida da Revestons la distração, vie de prière. revistamos a vida de Ayons la oração, soif da parole. tenhamos a sede da Il a dit à palavra. Josué, Ele disse a C'est toi qui Josué, vas faire entrer é ce você, peuple dans la terre promise. é você que vai fazer entrar este povo na terra Tu vas prometida. rencontrer les nations qui vont te combattre. Você encontrará nações que vão te combater. Tu
Tu auras besoin de victoire. Então você vai precisar de ter Et la vitórias. victoire est toujours accompagnée avec le succès, E a Josué. vitória é sempre acompanhada com Et sucesso. il faut que tu réussisses dans cette mission, Então é Josué. preciso você ter êxito nesta missão, Josué. Voilà les remèdes. Então olha o Que remédio. ce livre de la loi Que este livro da ne lei s'éloigne point de ta bouche. não se afasta longe da Medita tua de boca. noite, Josué. Medita nela dia e noite, E Josué. pratique-le. E pratica. Tu auras la victoire sur Então cette você nation. terá vitória sobre estas Tu auras du nações, succès. terás o Et sucesso. tu vas réussir. E você vai ter o êxito. Combien de chrétiens n'ont plus la Bible? Quantos cristãos já não têm a Bíblia? Combien de chrétiens ne méditent plus la Quantos Bible? cristãos já não meditam a Bíblia? Combien de chrétiens, bien aimés, ne lisent plus la Bible? Quantos cristãos já não leem a Bíblia? Comment vous allez vaincre? E de que maneira vocês vão Même si la vencer? grâce est là, Mesmo se vocês tiverem a graça, bien aimés, bem vous amado, n'allez pas vaincre. vocês não vão vencer desta La maneira. grâce nous a fait sortir de la prison de A Satan. graça nos fez sair da prisão de La Satanás. grâce a effacé la condamnation. A graça apagou com a condenação. La persévérance, A perseverança. bien aimés, ça demande beaucoup de choses à faire. Aquilo precisa muitas coisas a Il fazer. faut prier. É preciso orar. Il faut aller à l'église. É preciso ir na igreja. Ah, ce n'est pas en vain Dieu a établi des églises. Não é em vão que Deus instaurou Ce n'est pas parce que vous igrejas. voyez des fausses églises et que toutes les églises sont fausses. Não é Non. porque vemos às vezes falsas igrejas que todas as igrejas são falsas. Ce n'est pas parce que Não. vous voyez des faux pasteurs que tous les pasteurs sont faux. Non. Não é porque estão a ver os falsos pastores é que todos os pastores são falsos. Il faut Não. aller à l'église. É preciso ir à Il igreja. faut avoir un É pasteur, preciso une ter église. um pastor, uma igreja. Bien-aimés, Bem amado, voilà ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. este é o que o Senhor preparou para nós esta Vamos tarde. prier. Então vamos orar. Après cette chanson, Depois desta melodia, répands-toi. arrependa-te. Répands-toi. Arrependa-te. Confesse tes péchés. Confessa os teus Demande pecados. l'aide du Saint-Esprit. Peça ajuda do Espírito Dis Santo. Seigneur, Diga, Senhor, délivre-moi des péchés. liberta-me do pecado. Délivre-moi du mal. Liberta-me do mal. Je veux vivre dans la sainteté, Eu quero viver na dans la santidade, sanctification, na dans la santificação, piété. na piedade. Tu diras, Seigneur, donne-moi la vie de prière intense. Direi, Senhor, dá-me uma vida de oração intensa. Donne-moi la soif de la parole. Dá-me a sede da palavra. Le zèle d'aller à O l'église. zelo de ir à Que je igreja. consacre ma vie à Que eu l'église. consagre a minha vida na David disait, je igreja. suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Davi dizia, eu estou alegre quando me dizem, vamos à casa do Mais Senhor. toi, tu es en colère lorsqu'on te dit, allons à l'église. Mas por que você fica zangado quando te dizem, vamos à Nous igreja? allons prier. Então vamos orar. Nous allons prier. Vamos orar. Le groupe La Grâce va nous entamer un chant. O grupo A Graça vai nos conduzir numa melodia. Et après cette chanson, E depois desta melodia, nous allons prier. nós então vamos orar. Le salut est personnel. Porque a salvação é pessoal. Je le répète. Eu estou repetindo. Le salut A est salvação é personnel. pessoal. Confesse tes péchés. Confessa os teus pecados. Abandonne E pas la abandona, décision toma a de tout decisão abandonner. de tudo abandonar. À la fin, je vais prier E no pour fim toi. eu vou orar para ti. Alléluia. Oui, viens à lui. Venha para Ele. Il ne rejette personne. Ele não nega ninguém. La grâce de Dieu est disponible pour A toi. graça de Deus é disponível Alléluia. para ti. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi. Tel que je suis. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Oui, pardonnez-moi, Seigneur Jésus. Pardonnez-moi.
prier maintenant. Commence à prier. Começa a orar. Plaire à Dieu. Chora a De Deus. te pardonner. De te perdoar. De te De délivrer. te libertar. Mais il n'y a pas la délivrance sans Meu le amado, pardon. não há libertação sem o Il pecado. n'y a pas le pardon sans la confession. Não há perdão sem Il confissão. n'y a pas la confession sans la E não há repentance. confissão sem o Répands-toi. arrependimento. Confesse le mal que tu Confessa fais. o mal que tens Lorsque tu feito. confesses le mal, E quando você Tu confessa le rends esse sans mal, effet. você está tornando isto Et tu le détruis. sem efeito e você está Confesse tes destruindo. péchés. Então confessa confesse à isso. Dieu ce que toi tu Confessa a fais. Deus o que tens Il feito. veut te sauver. Ele quer te salvar. Commence à prier. Começa a orar. Commence à prier. Começa a orar. Seigneur, aie pitié de ma sœur Senhor, tenha misericórdia Aie da minha pitié de irmã. mon frère. Tenha piedade do meu Qui se irmão. répand. Que se Il s'est arrepende. repenti, Que se notre Dieu. arrependeu, Il notre s'est Deus. humilié. Ele se humilhou. Ta parole me dit, A tua palavra tu fais declara, grâce aux humbles. concedes a graça Ma aos sœur s'est humildes. humiliée. A minha irmã se Mon humilhou. frère s'est O meu humilié. irmão se Il est en humilhou. train de pleurer, Está a chorar, de confesser de ses confessar péchés. os seus Seigneur, pecados. exauce. Senhor, responda. Aie pitié de lui. Tenha misericórdia Aie pitié dele. d'elle. Tenha misericórdia Accepte-le. dele. Aceita-os. Accepte mes bien-aimés. Aceita os meus Tels qu'ils sont, bem-amados. Seigneur. Da maneira Pardonne que estão, leurs péchés. perdoa os seus pecados, Pardonne leurs péchés. perdoa os seus Efface pecados, leurs péchés. apaga os seus Efface pecados, leurs iniquités. apaga as suas Efface leurs iniquidades, abominations. apaga as suas Efface leurs abominações, erreurs. apaga os seus Efface erros, leurs fautes. apaga as suas Au nom faltas, de Jésus. em nome de Au Jesus, nom de Jésus. em nome de Jesus. Père, sanctifie-les. Pai, santifique-os, Purifie-les. purifique-os, Purifie-les. purifique-os, Lave-les lave-os par ton sang pelo précieux. teu sangue Afin que precioso, toutes les para que tâches todas as manchas disparaissent de leur vie. desapareçam das Au nom suas de vidas, Jésus. em nome de Toute Jesus. mauvaise odeur. Todo mau cheiro Disparaisse. desapareça Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Qu'il reçoive l'odeur Que de eles Christ. recebam o bom Que cheiro le parfum de de Christ leur o soit perfume donné. de Cristo lhes Au nom seja de dado. Jésus. Em nome Au de nom de Jesus. Jésus. Em nome de Qu'ils Jesus. revêtent Jésus. Que eles revistam Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Accepte-les. Aceita-os. Accepte-les. Aceita-os. Mon bien-aimé. O meu bem-amado. Tes péchés te sont pardonnés. Meu bem-amado, os teus A pecados Bíblia são diz- perdoados. Porque a Bíblia diz... Ceux qui confesseront leurs péchés, ils seront pardonnés. Aqueles que confessarem os seus pecados serão perdoados. Le Seigneur Jésus t'a O pardonné. Senhor Jesus te perdoou. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Je veux prier. Eu vou orar. Je veux prier pour toi. Vou orar para ti. Père Saint, Pai Santo, nous avons besoin de toi. nós precisamos de ti. Ne te fatigue pas de nous sauver. Não te canses de nos salvar. Saint-Esprit, Espírito ne Santo, nous quitte pas. não nos deixes. Je te prie, Nós te Por mon rogamos bien-aimé, pelo nosso qui vient de bem-amado, confesser, que acabou de confessar. qui vont confesser après, Eles confessaram. qui vont confesser Ou après, aqueles também que vão ceux-là confessar qui vont suivre depois. après ces Que messages. vão seguindo esta mensagem Accepte-les, depois. Yahweh. Aceita-os, Senhor. Délivre-les Liberta-os de tout de péché, todo de pecado, toute vie de de péché. toda a vida do pecado. Brise les chaînes, Quebra as que l'ennemi correntes les que avait o liés. inimigo lhes colocou. Délivre de la prison de Liberte-os Satan. da prisão Au de nom de Satanás, Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Purifie-les par ton sang, Purifique-os Jésus. pelo teu sangue, Lave-les par Jesus. l'eau de ta parole. Lave-os pela água Au da nom tua de palavra, Jésus. em nome de Jesus. Père, oublie ces péchés. Pai, esquece os seus pecados. Saint-Esprit de Dieu. Espírito Santo de Remplis leur Deus, vie. enche as suas Là où vidas. ils se trouvent. Onde se encontram. Remplis leur vie. Enche as suas Rentre vidas. dans leur vie, Jésus. Entra nas suas vidas, Que leur Jesus. vie devienne ta maison, Que as suas Saint-Esprit. vidas tornam-se a tua Que leur vie morada, devienne ton Senhor. temple, Saint-Esprit. Que as suas vidas tornam-se o teu templo, Dès Jesus. maintenant et à jamais. Desde agora e para Conduis sempre. leur vie, Saint-Esprit. Conduz as suas vidas. Deviens leur conducteur. Torna-te o seu condutor. Seigneur Jésus, deviens leur Seigneur. Senhor Jesus, torna-te Deviens leur seu sauveur. Senhor, o seu Deviens Salvador, leur maître. o seu Mestre. Dès maintenant et à jamais. Desde agora e para Oh, je me sempre. lève contre toute Eu me poursuite satanique. levanto contra Poursuite satanique. todas as corridas do inimigo. Tout esprit de démons, Todos os Que espíritos peuvent de les poursuivre. demônios que podem lhes je seguir. les condamne. Eu estou condenando, brise. quebrando, Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Père éternel. Pai Santo, Bénis mes frères. abençoa Bénis os meus mes sœurs irmãos, abençoa qui as viennent minhas de se irmãs convertir que à toi. acabaram de se Que converter tes a ti. bénédictions Que les as tuas remplissent. bênçãos Au nom encham de as suas Jésus. vidas em nome de Jesus. Protège-moi, papa. Proteja-me, Pai. Protège mon épouse, Proteja minha esposa, mes enfants, os nossos filhos, ainsi que tous mes enfants e também spirituels. todos os nossos filhos Dans l'église Bon espirituais, a tua Pâturage. igreja Bom Pasto. Protège notre Dieu. Proteja nosso Deus. Garde-nous très fidèles à toi. Guarda-nos fiéis a
ti. Seigneur, augmente notre foi. Aumenta a nossa Nous te fé. prions, Seigneur, Nós te rogamos, le jour Senhor, de ton apparition dans no les dia da airs, tua vinda, que tu nous trouves dans la que foi, nos encontres na une fé, foi ferme, uma fé firme, inébranlable. inebralável, Au nom de Jesus. em nome de Nous Jesus. te demandons ta fidélité à nous. Nós te rogamos a tua Que nous fidelidade te a servons nós, avec para fidélité. que possamos te En servir com esprit et en fidelidade, em vérité. espírito e em Au verdade. nom de Jesus. Em nome de Jesus. Bénis-nous, Seigneur. Abençoa-nos, Bénis-nous Senhor. ce soir. Abençoa-nos esta Par ta tarde. grâce. Pela tua graça. Au nom de Em Jesus. nome de Jesus Cristo. Merci, Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Acclamons le Seigneur. Nous sommes à la fin. Chegamos então ao Nous fim. vous invitons Nós vos vendredi convidamos sexta-feira, à 18h às 18 avec la horas, servante de Dieu com a serva do Senhor, dans son parcours de vrais no adorateurs. percurso do verdadeiro adorador. Alléluia. Amém. C'est une vision que Dieu lui a donnée. É uma visão que Deus lhe deu. C'est vraiment une servante. Então é mesmo uma Moi, serva. je peux la confirmer. Eu posso confirmar. Alléluia. Amém. Vraiment, ça se voit même. Aquilo até se Soyez vê. nombreux Então vendredi. venham muitos À sexta-feira 18h. às 18 horas. Que le Seigneur nous bénisse. O Senhor nos abençoe. Et dimanche à E 14 domingo heures, às 14 Nous horas serons toujours là. estaremos Que le Seigneur presentes. nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Shalom. Shalom.